Oi, meu nome é Davi e hoje estou fazendo a review de livros que eu li esse ano, do ano de 2025. Como vocês sabem, eu faço todo ano uma review de livros em que eu analiso os livros em que eu li durante o ano e no final eu falo sobre os livros que eu estou lendo e que eu não terminei ainda ou que eu ainda vou ler. Esse ano, infelizmente, minha frequência de livros foi a menor dos 3 anos, mais ou menos. Acontece que ano passado eu terminei de ler 9 livros, 3 deles tinham começado no ano anterior, no caso 2023. E nesse caso, ano passado 2024, eu acabei terminando 9 livros, foi o maior recorde. Em si eu comecei 6 livros no ano, mais os 3 que eu tinha começado no ano passado, e eu terminei terminando 9 livros. Eu queria fazer uma meta muito boa esse ano, de ler pelo menos 5 livros, mas infelizmente eu não consegui cumprir ela. Esse ano eu tentei fazer uma meta de ler 5 livros durante um ano, mas infelizmente eu não terminei ela, eu não consegui cumprir ela, infelizmente. Eu não consegui cumprir ela por motivos cósmicos além de nossa compreensão. Bom, eu decidi pelo menos fazer esse review para ser franco com vocês de que eu não consegui ler tão bem quanto ano passado. Mas estamos aqui agora nesse momento, então vamos começar agora nesse momento com os livros que eu li durante o ano. Bom, esse ano o primeiro livro que eu terminei foi um livro que eu comecei no ano passado e eu estava gostando muito. Ele é, entre aspas, a sequência de um livro que eu terminei de ano passado. Eu fui terminar esse livro bem tarde, na verdade. O primeiro livro que eu terminei no ano foi em agosto. Pra você ver o quão complicado estava. Mas eu comecei a ler ele ano passado e eu terminei esse ano. O livro em questão é O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. A primeira parte de 3 livros, no caso 6, mas geralmente são lançados em 3 edições separadas, que é uma nova história da Terra-média do J.R.R. Tolkien. Ano passado eu li o livro O Hobbit, eu gostei muito, foi um dos meus favoritos, e eu comecei a ler, nessa mesma época de agosto, esse livro aqui, que é O Senhor dos Anéis. Esse livro conta a história de Frodo, sobrinho de Bilbo, que é cuidado por ele após os pais morrerem. O livro se passa mais ou menos 50 anos após os acontecimentos de Hobbit. Bilbo está com 111 anos agora, no seu aniversário, e ele decide ir embora do condado e some no meio de todo mundo usando o anel que ele recebeu. Ele entrega esse anel a Frodo. 30 anos depois, o Frodo recebe uma missão muito importante: destruir aquele anel. Isso porque o criador daquele anel, chamado Sauron, agora está caçando ali para conseguir seu anel de volta, que é o que dava de poder. Ou seja, ele precisa entrar numa nova aventura para destruir aquele anel. Frodo vai nessa aventura junto com Gandalf, ali e seus amigos Merry, Pippin e seu melhor amigo Sam. Junto disso, eles fazem uma comitiva com um anão chamado Gimli, um elfo chamado Legolas e um homem chamado Aragorn, que eles vão todos juntos para destruir esse anel. E essa é a primeira parte do livro O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Ainda faltam 2 livros. Ainda faltam As Duas Torres, que é o segundo livro, e o terceiro livro, que é O Retorno do Rei. Então, ainda falta bastante dessa franquia para eu terminar, sem falar as outras obras da Terra-média do Tolkien, que eu não li ainda, que eu quero muito ler, como Silmarillion, Histórias Inacabadas e todas as outras histórias que ele compôs sobre a Terra-média. Bom, este livro aqui recebeu uma nota muito grande, infelizmente eu demorei muito para terminá-lo. Ele já é um livro grande, tem 600 páginas, é o maior livro que eu já li. Bom, eu me diverti lendo, não dá pra negar, porém, infelizmente, eu acabei lendo ele mais devagar do que eu deveria ler. Mas, mesmo assim, eu vou dar uma boa nota pra ele, que é de nota 9 de 10. Um livro muito bom, recomendo muito a leitura, porque ele é um livro muito interessante, um universo muito bem escrito da Terra-média. Mas eu recomendo você primeiro ler O Hobbit para você entender melhor os acontecimentos do livro. Não que você precise ler O Hobbit para entender, mas com você olhando através dos olhos de O Hobbit, fica uma história muito mais... você fica entendendo muito melhor o que está acontecendo. Mesmo ele explicando tudinho, eu acho melhor ler primeiramente O Hobbit. E eu acho ele um ótimo livro, recomendo muito bem a leitura. 9 de 10. Essa é uma boa nota. Agora, o segundo livro que eu li esse ano foi... um pouquinho depois deste, eu terminei ele em outubro, se eu não estou enganado. Mas eu não fiz nenhuma review dele, nenhuma análise dele no meu perfil Livros do Mirtilo. Nem o terceiro livro que eu terminei de ler. Mas, me perdoem, mas deu uma preguiça muito grande. Então eu estou aqui fazendo uma análise dele em primeira mão. Sou Péssimo em Matemática, escrito pelo Rafael Procópio. Esse livro aqui é uma linha de 3 livros de português, matemática e inglês.
Eu já li ano passado livros portugueses, escrito pela Cíntia Chagas, mas eu não estou com ele em mãos porque eu emprestei ele para um amigo. Então esse ano eu decidi ler esse aqui de matemática. O principal motivo de eu ter escolhido ele foi porque eu faço ensino médio, eu estou no primeiro ano, e aqui onde eu moro, que é Manaus, temos um vestibular chamado CIS, que é de uma faculdade aqui em Manaus, a UEA, Universidade Estadual do Amazonas. Ela cobra todos os assuntos de ensino médio do primeiro ano, segundo e terceiro ano, com passagem de 3 anos. Então, como eu sou péssimo em matemática, até como fala aqui o livro, eu decidi pegar esse livro para ler, para aprender algumas coisas de matemática. E ele é um livro bem simples. Ele ensina vários macetes de matemática e várias pequenas habilidades de matemática para treinar, e dá uma atividade para você treinar, dá uns raciocínios a mais para os cálculos, e é isso. Não é algo muito complexo, é bem simples na verdade. Ele ensina de adição até, se eu não me engano, radiciação. Ele é um livro legalzinho, bem curtinho, bem rapidinho de ler. Ele é bem fácil de ler, inclusive, também. Ele ensina uma linguagem muito simples para você entender. Você que é um burro, cara, cérebro chimpanzé, você conseguir entender coisas básicas de matemática, que nem não estava entendendo. Mas ele é isso, passa muito disso. Ele é um livro que ensina matemática. Acabou. Ele só ensina matemática de uma forma legalzinha, interessante, usando exemplos lógicos, com historinhas que o Prokófiev conta para mostrar as ideias de matemática e macetes interessantes. Esse livro me ajudou? Olha, sinceramente eu não usei nada desse livro na prova. Eu acertei 3 questões de matemática na prova. É complicado. Mas eu acho que se você aproveitar bem esse livro, ele fica um livro de fato bom, interessante para você ler. Então vou dar uma nota para ele de uns 7, na média, de boa, 7 de 10. Agora o próximo livro que eu li, que foi o último que eu li, no mês passado eu terminei ele, que eu já tô lendo ele já tem mais de um ano, e só esse ano fui terminar. Eu não tenho como defender, eu só tive preguiça de ler, eu não li. É esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Olha, esse livro é aquele livro famosinho de autoajuda, de como fazer amigos, de coaching e tudo mais, e caramba, e ele é um tipo desse livro assim. Eu comprei esse livro ano passado porque eu tinha visto recomendações de pessoas que eu gosto, vendo sobre esse livro. Eu pensei, por que não lê-lo então? Eu vou virar um Albert Einstein das amizades, vou ser o cara menos tímido do mundo, vou ser o mais popular de todos os cantos? Não, eu não virei. Simples, esse livro ensina vários macetezinhos de como você fazer amigos e ser mais legal com as pessoas. Mas eu vou ser sincero, eu não coloquei nada que eu lia esse livro em prática. Talvez eu colocasse sentir algum resultado, talvez, mas eu não quis botar nada em prática. Boa parte das dicas desse livro que ele dá, eu achei meio imorais. Não que sejam imorais em si, mas eu acho que se não forem usadas bem, acabam parecendo estar manipulando a pessoa para ser sua amiga e tudo mais. Então, a maioria das coisas aqui, no meu discernimento, achei meio erradas. Talvez seja algo meio escrupuloso, talvez seja, mas eu achei isso algo meio errado. Não que o autor tenha má intenção, ele explica tudo com má intenção e fala que tem que ser honesto, fazer esses macetes, porém, eu senti que usando com maldade ele pode causar um estrago. Mas assim, é só uma ideia torta que eu tive lendo esse livro. Eu vou ser sincero, esse livro entretém? Ele entretém. Mas chega uma parte do livro que você cansa. Eu li esse livro no começo, até mais ou menos a página 100, até mais ou menos aqui, eu chuto. Eu estava achando legal o livro, eu estava lendo bem ele, anotava algumas partes, eu riscava, grifava algumas partes do livro. Mas chegou uma hora que eu simplesmente cansei e parei de fazer isso. Eu simplesmente não estava mais achando legal, divertido, a ponto que me forcei a terminar esse livro, porque se eu comprei eu vou ter que terminar de ler, porque eu não acho muito bom de fazer, mas eu fiz isso. E é isso, eu me forcei a terminar de ler. Se você perguntar alguma coisa daqui pra frente do livro, no caso daqui pra frente do livro, eu não vou saber lembrar de nada e nem do começo. Por quê? Porque eu não li esse livro, basicamente meu cérebro só foi passando as palavras, as informações, eu não lembro de nada. Eu literalmente me forcei a terminar de ler esse livro e eu não lembro de nada dele. Você vê o quão bom leitor sou. Bom, eu acho que ele é um livro bom, mas ele não é muito pra mim não. Eu não usei nada desse livro em prática, talvez eu use, talvez eu releia ele algum tempo, mas sinceramente não tenho nenhuma vontade de voltar com esse livro novamente.
Eu acho que ele tem um bom conteúdo sim, mas eu não soube aproveitar bem, então... recomendo, olha, se você acha que você precisa, então leia, mas... sinceramente eu não acho que seja pra mim esse tipo de livro. Pra ser gentil com esse livro, eu vou dar uma nota 6,5. 6,5. Passou de ano. 6,5. Pronto, tá na média. Passou raspando. Porque eu acho o fato que ele pode ser um livro bom, mas eu não soube aproveitar ele bem. Então... 6,5. Você aí, que tá assistindo, deve estar pensando: poxa, que outros livros o Davi trouxe que ele leu esse ano? Que outras obras fantásticas ele leu para recomendar igual no ano passado? Nenhuma. Eu só li isso aqui o ano inteiro. Ano passado eu fiz uma pilha enorme de livros, desse tamanho de livros que eu li. Esse ano foi só isso, foi só 3 livros que eu li. E eu li bem pouco esse ano, realmente. Mas, em compensação, eu comecei a ler mais da metade pro final do ano, metade do final, por aí, mais para outubro, por aí eu comecei a ler mais. E eu tô com alguns livros aqui que eu tô lendo e quero terminar. 3 deles eu estou lendo e acho que até ano que vem eu termino eles. Eu espero que eu termine ele. Então vamos fazer essa lista de livros que eu estou lendo pro ano que vem. O primeiro livro é um livro de tema bem diferente, que é um menor livro que eu tenho aqui em casa de ler, um livro de bolso, que eu achei muito lindo, eu tô lendo ele, eu tô amando muito ler essa história, que é História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Cara, que livro lindo. Eu tô lendo ele, vocês sabem, talvez ou não, que eu sou uma pessoa bem religiosa, sou católico há uns 2 anos. E Santa Teresinha é a santa que eu escolhi para ser minha amiga do céu neste ano 2025. Infelizmente eu não me aproximei tanto de Santa Teresinha de forma de aproximar de Deus, usando ela para aproximar de Deus. Infelizmente eu não fiz tanto isso esse ano, mas eu decidi comprar esse livro aqui, de Santa Teresinha. Uma tradição que é feita, as pessoas fazerem a novena de Santa Teresinha, e uma tradição que as pessoas têm, a tradição popular, é de que se você faz a novena de Santa Teresinha, ela vai te enviar uma rosa como sinal que você vai receber essa graça que você pediu. Eu recebi uma rosa? Não. Mas curiosamente eu pedi esse livro aqui perto da época da novena de Santa Teresinha, perto do dia de Santa Teresinha. E ela ia chegar um dia depois do dia de Santa Teresinha. Mas ela acabou chegando um dia antes de Santa Teresinha. Ou seja, no dia de Santa Teresinha. Ou seja, essa foi a minha rosa. Essa foi a rosa que eu recebi. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Eu, como devoto de Santa Teresinha, estou lendo. Eu estou na página 74 de mais ou menos umas 2.223. Não, confundi. Eu estou na página, deixa eu ver, 74 de 223. E eu vou te falar, esse livro aqui é muito bonito. Eu já chorei lendo essa história, porque Santa Teresinha tem uma história muito triste em vida. Ela sofreu muito em vida, mas o amor que ela tem por Deus, o carinho que ela tem por Jesus é tão lindo que é impossível não amar esse livro. Então, ano que vem esse vai ser um dos livros com mais nota alta que eu vou fazer. Então, é um livro que eu estou lendo, eu estou amando muito. Tenho grande carinho por esse livro. Agora, um outro livro que eu estou lendo é um livro que eu já li no ano passado e eu peguei para relê-lo. Que é um livro que eu gostei muito no passado, já até vocês sabem. O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, é a história que se passa antes do Senhor dos Anéis. Bom, o principal motivo de eu ter começado a ler é porque, primeiro, esse livro aqui é muito bem escrito, é muito bom, é muito gostoso de ler ele. A história é muito boa, você se entretém com tudo nessa história, é muito gostosinho de pegar uma tarde, pegar ele para ler. E eu peguei para ler esse livro novamente, né, com um olhar agora de quem já conhece um pouco mais da história, aos olhos também de O Senhor dos Anéis, com essa história do Hobbit. E está sendo uma experiência muito interessante, eu não estou lendo tanto ele ultimamente, na verdade. Eu li até a página 50, só de pegar um pouquinho para ler, pegar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, de vez em quando para ler. Eu estou completando ele é bem rapidinho de se ler, ele não é muito grande. Mas um dos principais motivos é que eu comecei a escrever uma peça teatral do Hobbit, adaptando o livro e uma peça teatral musical. E eu peguei como base justamente o texto do livro. Eu comecei a adaptar tudo. Então logo eu pensei, não, como é que eu vou adaptar as coisas? É bom eu ler o livro para ter uma ideia. Então eu comecei a ler ele novamente, estou gostando muito. Eu não estou lendo tanto ele, porque ele é um livro que não está numa prioridade de eu ler. Mas eu estou lendo ele com carinho, porque eu gosto muito de Hobbit, eu amo Tolkien. Então eu estou lendo ele. Eu não sei se está desde o ano que vem, mas eu estou lendo ele. Porque, né, é o Tolkien, não tem como, pai. É o Tolkien, né, pai? Outro livro que eu estou lendo
Dessa vez, um livro que eu estava lendo ano passado, eu parei de lê-lo por um tempo e agora voltei a ler novamente. Estou continuando ele, que é Em Busca de Nós Mesmos, de Pedro Calabres e Clóvis de Barros Filho. Esse livro aqui é um livro muito interessante. Ele é um livro básico de filosofia sobre várias questões. Que ele fala, um livro de filosofia tipo o que nós somos, para onde vamos, qual é o nosso dever, questões morais e tudo mais que ele fala nesse livro. Eu gosto muito da escrita do livro porque ele é escrito numa forma de cartas, é como se fosse trocando e-mails do Clóvis com o Calabres, o Calabres responde o Clóvis responde o Calabres. Eles falam sobre vários assuntos, como se fosse uma conversa entre dois amigos conversando sobre assuntos de forma filosófica sobre esses assuntos. Eu sou um cara que gosta de filosofia. Já tenho muitas filosofias ruins que eu segui na minha vida e que, graças a Deus, eu não sigo mais elas. E muitas filosofias boas que eu quero estudar mais. Filosofia grega, por exemplo, é uma filosofia que eu acho muito boa, eu quero estudar mais, entre outras coisas. Esse livro explica de forma muito simplesinha muitas filosofias. Ele é um livro rapidinho de se ler. Ele me fez refletir sobre muitas coisas. Eu até reflito enquanto estou lendo mais. Eu estou para terminá-lo, faltam mais ou menos umas 56 páginas para terminar. Falta isso aqui para eu terminar de ler. É bem pouco. Eu gosto desse livro, eu estou achando bem interessante. E talvez até ano que vem eu termine ele bem no comecinho. Acho que vai ser o primeiro livro que eu vou terminar. Aí a recomendação, se você quer começar a ler filosofia de forma bem simples, então comece a ler isso. Obviamente tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo desse livro, principalmente parte religiosa. Eu discordo de algumas coisas, algumas afirmações do Clóvis e do Calabres sobre religião e sobre algumas questões morais, mas é isso, ele não é ruim não, ele é muito bom na verdade. Eu reflito muita coisa, crio minha própria visão e opinião sobre algumas coisas, mas é isso. Recomendo leitura, eu acho um livro muito interessante de se ler. Agora, esses dois livros, um deles eu comecei a ler, o outro não. O primeiro foi Diário de um Mago, de Paulo Coelho. Ano passado eu li O Alquimista, eu adorei essa história, eu gostei muito de ler. É um livro muito fluido de ler. O Alquimista, por mais que tenha algumas coisas que eu discordo da história, que eu não acho muito boa da história, recentemente olhando agora com um olhar mais católico meu, ainda assim eu acho uma boa história, né? Mas eu tô com um leve trauma. Por quê? Ano passado meu tio me emprestou um livro do Paulo Coelho, que é A Bruxa de Porto Belo. Eu peguei pra ler, afinal, né? Eu gosto do Paulo Coelho, né? Eu li o livro dele, então sou fã dele, vou pegar pra ler. E deve ser muito bom. Sério, esse livro eu acho que é o livro mais chato que eu já li na minha vida. Sério, eu não tava tancando nada. No começo até que tava legalzinho, mas depois o livro foi tudo ladeira abaixo pra mim. Eu não quero saber de cultura cigana, eu não entendo isso, eu não quero saber disso, meu Deus do céu! Então, esse livro, eu não tanquei esse livro, eu dropei a leitura, desisti, não quero voltar a ler, não quero nem olhar na cara desse livro mais. Eu achei tão ruim que eu desisti de ler. Então possivelmente nunca verão uma analisinha de A Bruxa de Porto Belo Paulo Coelho. Sinto muito. Mas então, esses mesmos tios, inclusive, me deram esse livro de aniversário de presente ano passado. Mas como eu tava com um monte de livro para ler, eu não li. Eu adiei a leitura dele. E até agora eu não comecei a ler ele, não abri ele para ler. Esse livro conta uma peregrinação que o Paulo Coelho fez em vida, uma história real da vida dele. E eu não sei o conteúdo que tem nesse livro. Eu não faço a menor ideia do que tem nesse livro. Eu tô com um pouquinho de medo de ler, porque eu peguei tanto ranço, trauma, intolerância de A Bruxa de Porto Belo, que eu não quero chegar tão perto de algo relacionado. Então, eu tô com um pequeno receio de ler esse livro. Eu espero que seja algo bom, mas assim, né, eu espero, de fato, que eu não me decepcione com esse livro igual me decepcionei com A Bruxa de Porto Belo. Eu espero. Orem por mim. Agora, o outro livro que eu estou lendo, que eu peguei pra ler, eu também já li ele 2 anos atrás, que é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. No caso, essa é uma edição nova, diferente da versão que eu li. Anos atrás eu li uma versão bem barata de shopping. Sabe aquele tipo de shopping que você tem que andar por muito tempo para encontrar um livro bom, aqueles quiosques vagabundo de shopping? Então, é um livro desse, uma editora muito desconhecida e uma edição fina desse tamanho aqui, parceiro. Então eu me forcei a ler, porque eu não tava curtindo tanto. Então eu não consegui aproveitar bem o livro, vocês lembram? Eu dei nota acho que 6 pra ele, alguma coisa assim.
Então, agora com um olhar mais maduro na leitura, um pouquinho mais, né? Não muito, eu sou nada ainda na leitura, mas eu estou voltando. Eu peguei para ler novamente. Eu comprei uma nova edição, que é a edição da Companhia das Letras. Essa edição que eu acho bem mais bonita a capa do que aquela lá, bem mais bonita essa capa. E eu comecei a ler um pouquinho de brincadeira. Eu li já o capítulo 1, tá bem melhor do que eu lembrava. E eu acho que eu vou gostar desse livro. Eu li 1984 no passado, eu gostei muito, foi um dos livros que eu mais gostei. E é isso, né? Por mais que eu ache 1984 melhor, ainda assim é uma boa obra do George Orwell que eu só não soube aproveitar porque eu era ruim mesmo. Então eu espero gostar muito dessa versão. Eu tô com carinho muito grande, porque eu acho essa capa muito bonita. Eu sinceramente acho essa capa muito bonita, essas cores aqui tudinhos, com cor preto e branco, o nome branco, George Orwell em branco, tudinho. Lindo, belíssimo. E por último, uma menção honrosa. Não é necessariamente um livro de literatura, mas um livro que eu comprei para ler. E é mais um livro de estudo do que um livro de literatura em si. Este livro aqui, Catecismo da Igreja Católica, ele é um livro escrito pela Igreja, né, após o Concílio Vaticano II. Ele foi escrito pós-concílio e a ideia dele é resumir toda a fé católica em um livro explicado certinho. Então, mais um negócio aqui em cima, separando as partes do livro, que é basicamente feito para explicar a fé católica. É basicamente isso. Toda a fé católica está embutida nesse livro aqui, explicado tudinho, tintim por tintim, recheado de citações bíblicas. Pra vocês terem noção, tem mais citação bíblica do que parágrafo aqui, pra vocês terem noção. Ele é um livro normal, quer dizer, ele é um livro de estudo. No caso, ele não é feito para você pegar no atalho, assim, pegar para ler, vou me entreter aqui. Não, ele não é um livro de entretenimento, ele é um livro de estudo para você estudar a fé católica. Eu peguei ele para ler, eu parei bem aqui na página 190, o parágrafo é 614. Ele é bem grande, tem mais de 1000 páginas, essa versão pequena de bolso aqui. E chamar essa aqui de livro de bolso sacanagem, porque isso aqui não cabe no bolso de ninguém. Isso aqui não cabe, eu acho que mal cabe numa bolsa, quem dirá num bolso. Mas então, né, eu peguei isso aqui pra ler e eu acho que vai demorar um tempo pra eu ler, porque eu leio de forma diferente, eu leio de forma estudando ele, anotando, tá cheio de marcações aqui de marcar página. Mas é isso, eu peguei esse livro pra ler, eu sou católico, graças a Deus, então logo pegar esse livro pra ler vai ser uma coisa muito interessante. Mas assim, ele não é um livro de entretenimento, ele é um livro de estudo, então eu vou botar ele com uma menção rosa. Eu não vou botar esse livro uma análise de livros que eu li, porque ele não é um livro de entretenimento, não é literatura, ele é um livro de estudo. Mas é isso, essa é a minha lista de livros que eu li nesse ano de 2025. E você pode pensar, nossa, que tristeza, o Davi leu poucos livros esse ano, que triste, nossa, tava esperando mais. Olha, sinceramente, eu acho que isso é um bom aprendizado pra mim. Eu de fato enrolei muito, procrastinei muito para ler, e por isso eu não consegui um bom resultado. Mas isso sinceramente me dá mais motivação para começar de novo no ano que vem. Então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Feliz 2026, boas festas. Que Deus abençoe cada um de vocês, enche o coração de vocês, que Jesus possa nascer no coração de cada um de vocês. Fique com Deus. E é isso. Até ano que vem. E se Deus permitir. Vamos lá.